Hoje eu quero falar com você sobre transição de carreira, como foi para mim. Muita gente ainda tem dúvidas sobre transição de carreira, pois está em uma e gostaria de migrar para outra, ou gostaria de largar tudo para empreender, e isso não deixa de ser uma transição de carreira. Só que tem muita gente que coloca um medo tão absurdo nisso e enraiza a sua formação primária ao ponto de achar que não tem mais opção, que tem que continuar ali, mesmo que essa pessoa não queira mais trabalhar com algo. Na verdade, tudo está na nossa mente, a gente já sabe disso. Mas para aquelas pessoas que ainda não fizeram essa transição, não deram esse passo importante na vida delas, é importante que você mande este vídeo para elas. Afinal, isso pode fazer sentido para cada uma delas. Eu sei que transição de carreira não é uma coisa fácil, porque às vezes nós já estamos ali trabalhando por muito tempo em alguma coisa. E por mais que a gente nem goste muito, a gente já sabe como fazer de olhos fechados certas coisas. E por mais que a gente faça coisas que a gente nem goste, a gente já está habituado a fazer certas coisas porque já está lá no nosso sangue, no nosso DNA. Mas eu não sei você, alguma vez já foi para o seu trabalho triste, cansado ou cansada, de saco cheio mesmo de fazer aquilo que você tanto fez? É claro, você é grato, você é grata pelo trabalho prover alimento, sustentar sua família, você, seu lar. Mas hoje em dia a gente está cada vez mais querendo buscar coisas que tenham propósito e façam sentido para dentro da gente. Antigamente as pessoas elas buscavam trabalho, buscavam emprego para suprir a casa e elas viviam dessa forma. Muitas vezes, lá no passado, já haviam doenças do trabalho, que antes não eram doenças do trabalho, mas que sim, eram doenças provenientes de um trabalho ruim, de um lugar insalubre, da insatisfação por estar executando alguma tarefa, mas estando lá por obrigação, para prover sua família. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem visto por aí negócios com alma, negócios com propósito. E por que isso é tão importante hoje em dia? Na verdade, não é importante hoje em dia, na verdade sempre foi importante. Mas a nossa sociedade, a humanidade está mudando e caminhando para coisas que façam mais sentido. Então, como que você, se você está insatisfeito no local de trabalho atual, como que você pode fazer essa transição de carreira? Bom, por experiência própria, eu também já estive nesse local. Eu já trabalhei em tantos lugares que você nem imagina, em vários nichos, em vários mercados, de várias formas. E eu já falei um pouquinho sobre isso em algum vídeo anteriormente. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, sempre gostei de aprender muitas coisas e nunca tive frescura. Então, em qualquer trabalho em que eu atuei, eu estava lá, arregaçava as mangas, vestia a camisa da empresa e fazia o que eu precisava fazer. Nem sempre reconhecida, porém estava lá sempre fazendo o meu máximo, sempre executando o meu máximo. Até que certa vez eu comecei a perceber que eu estava ficando uma pessoa cinza, parecia que eu estava perdendo a minha alma. Quanto mais eu fazia certas coisas, mais triste eu ficava e eu nem entendia o porquê. E tá vendo por que é tão importante a gente trabalhar o autoconhecimento? Porque quando a gente trabalha, a gente entende o que está acontecendo, a gente começa a mudar aos poucos isso dentro de nós. Mais cedo possível é sempre melhor. E como que eu comecei a fazer essa transição de carreira? Obviamente eu não larguei o que eu estava fazendo para fazer o que eu pensava e acreditava que iria dar certo e que era aquilo que eu sentia em meu coração. Foi aí que eu comecei, paralelamente àquilo que eu estava trabalhando, a começar a planejar. Então, o planejamento é importante em qualquer coisa que você fizer. Como eu já tenho um pouquinho dessa vivência na área administrativa, então tudo aquilo que eu aprendi administrativamente falando, eu apliquei nesse planejamento. Fui colocando metas pequenas, metas maiores, para eu poder saber como que eu ia fazer esse movimento. Então, tudo que você fizer, sempre faça com planejamento. Começa a entender como que você pode mudar alguma situação, começa a estabelecer prazos, datas para isso se concretizar. Comece a colocar planos de ação, foi assim que eu comecei a coloquei planos de ação em prática para que eu pudesse começar uma outra coisa, uma outra carreira, um outro negócio paralelamente com aquilo que eu fazia. E aqui vai uma observação.
Muitas vezes você vai precisar trabalhar até mais tarde para poder focar nesse projeto, nessa transição, pois você está trabalhando no seu trabalho A e agora você está fazendo o seu planejamento B. Então, para você focar nisso, você vai precisar fazer em um horário que você não está trabalhando no seu emprego atual, no seu trabalho atual, no seu negócio atual, enfim. Vai ter dias que você vai precisar sim abdicar dos seus finais de semana para desempenhar, colocar ali o seu negócio, para começar a ter ali uma aceleração nessa transição. Então, se você trabalha em alguma coisa e muitas vezes você vai começar a ter que colocar ali, uma outra coisa paralelamente para começar, até que a outra coisa comece a dar resultado e você possa se liberar do seu trabalho principal. Além do planejamento e do plano de ação, você precisa monitorar os seus resultados e também colocar aí estabelecido um objetivo. Quando que você vai poder tomar essa decisão de deixar o trabalho principal para focar no seu planejamento B? Então você precisa colocar ali, estipular valores. Então, eu preciso estar ganhando X aqui, eu preciso ter uma certa rentabilidade. Ou se você tem um plano de emergência, se você tem um orçamento para que você possa fazer isso e em paralelo vá investindo nesse seu projeto. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha no corporativo e você quer trabalhar com terapias, comece a fazer cursos que você gostaria de aplicar em seus pacientes. Quais são as terapias, quais são as técnicas que você gostaria de começar a trabalhar? Depois que você fizer esses cursos, comece a falar para as pessoas mais conhecidas, a oferecer degustação sobre o seu trabalho, falando com ela para ela indicar pessoas para você começar a atender. Comece a atender com valores expressivos, com valores mais em conta, atendimentos solidários e comece a crescer esse seu portfólio. Vá pegando depoimentos, pois depoimentos são provas sociais daquele trabalho que você está desempenhando. Vá fazendo investimento em redes sociais, mídias digitais, crie um site, por mais básico que isso tudo seja, por mais básico que você esteja começando, pois quando a gente está começando, a gente realmente vai fazer coisas que são mais basiquinhas, mas depois a gente vai ali precisando mudar, melhorar, implementar e profissionalizar. Mas o mais importante é você começar isso tudo. Por exemplo, para pessoas que estão nessa fase, nessa etapa inicial, estão começando o seu negócio, quer fazer alguma coisa nas redes sociais, mas não sabe muito bem como começar, nós temos 50 templates que nós vendemos e eu vou deixar o link aqui para você poder comprar se esse for o seu caso. São 50 templates editáveis pelo Canva que você pode mexer, que são seus. Você compra e eles serão seus. Então saiba que tudo é um passinho de cada vez e muito planejamento. Então planeje-se para fazer as coisas, tenha um caixa disponível para isso, vá fazendo. Se pessoas podem apoiar você, maravilha! Seja marido, pai, mãe, tio, tia, filhos, colegas, amigos, não importa quem seja, mas é muito importante você ter pessoas que estejam por aí te apoiando neste processo, porque é delicado. Nós estamos falando de mudar de carreira, de fazer um novo negócio, algo que antes você fazia, desempenhava bem, porém não ressoa mais com você, mas que você quer mudar e quer fazer algo que agora faça mais sentido para você. E quando você faz esse movimento, e às vezes tem pessoas que vão contra essa decisão, é um pouco mais delicado ainda de você lidar com essa situação, principalmente quando você não coloca a energia disponível para poder fazer isso dar certo. E quando isso por algum motivo não dá certo, ou você não coloca a energia necessária, você não trabalha adequadamente para se auto-sabotar para que não dê certo e você voltar no seu trabalho anterior, é bom você rever tudo isso antes. É bom você ter pessoas que possam te apoiar nesse processo. Se você quer saber um pouquinho mais, você pode deixar o seu comentário aqui que eu terei o maior prazer em responder você.